Olá, meus queridos, a paz do Senhor, quem vos sauda é o presbítero Paulo. Hoje eu quero trazer para vocês esse livreto. Vamos fazer um pequeno review de um livretinho que, para mim, particularmente, presbítero Paulo, professor de teologia, é o melhor livreto que eu já vi na minha vida, que eu já li, tá bom? Inclusive, eu dei um estudo bíblico de teologia, tá? De estudo bíblico e teológico na nossa igreja, a qual faço parte, tá bom? Antes de eu soltar a vinheta, eu peço vocês curtir esse vídeo, vai ser uma bênção. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário, tá bom? Se você conhece esse livro ou não, tá bom? No mais, Deus abençoe, vamos para a vinheta. Pois bem, meus queridos, depois de vocês terem curtido, deixado esse comentário, se inscrevendo no nosso canal, hoje eu quero falar para vocês sobre esse livreto aqui maravilhoso, que tem por título Desafio à Reforma. Desafio à Reforma. Como eu disse no começo, eu trabalhei em um estudo bíblico na nossa igreja, cerca de 2 dias, 2 semanas, né? Um dia por semana, com esse livretinho aqui, que é uma bênção. Desafio à Reforma é escrito pelo escritor Thomas K. Askell. Eu acho que é assim que pronuncia, eu sou muito péssimo. Quem conhece nosso canal sabe, para traduzir, falar a língua inglesa aí é complicado para mim. Mas aí, ó, Thomas K. Askell. Eu não sei, queridos irmãos, se ainda vende esse livro. Talvez sim, talvez não, porque é um livro já antigo. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas demonstrações de como esse livro aqui é maravilhoso. Desafio à Reforma, inclusive, tem a ver, eu lembro, quando a gente vai falar de reforma, a gente lembra da reforma protestante, não é mesmo? O que Martinho Lutero, John Hus e tantos outros homens de Deus fizeram, né, para provocar a pré-reforma e depois a reforma protestante, através ali de Martinho Lutero, um grande teólogo, né? Pois bem, esse teólogo aqui, chamado Thomas, ele trabalha sobre a reforma que o próprio apóstolo Paulo da Bíblia, personagem bíblico, fez no seu tempo. E quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, meu Deus, é muito forte, eu tenho que trazer sobre esse livreto na nossa igreja. A editora chama a Editora Fiel. A Editora Fiel que produziu isso, lá de São José dos Campos, tá? E tem apenas, amados irmãos, 16 páginas. Apenas 16 páginas. Presbítero Paulo, tem como um livro de 16 páginas ser tão profundo assim? Tem, irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, quero elogiar, né? É um livretinho com as letras grandes, tamanho grande. E aí, esse teólogo, esse escritor, vai começar usando um texto bíblico, né? Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e 9, que diz: uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ele está contando que o apóstolo Paulo foi pregar, né? O apóstolo Paulo foi um grande evangelista, e ele foi pregar em Éfeso, e ele viu uma oportunidade extraordinária, mas ele sabia que haveria muitos adversários. Então esse teólogo aqui, queridos irmãos, ele pontua as dificuldades da reforma, a qual Paulo teve. Primeiro, lá em Éfeso, ele ficou, se não me engano, 3 anos e meio, creio que é 3 anos e meio lá, ganhando muitas almas, mas tendo muita resistência, muitos inimigos. Então o primeiro ponto que ele trabalha para o reformador, e ele aponta sempre para o apóstolo Paulo, é: reconheça as oportunidades. Quantas oportunidades nós não temos de evangelizar, de ganhar almas para as pessoas? Quantas pessoas não podem ser salvas mediante a nossa pregação? Depois ele aborda o segundo ponto, que é os parcialmente ensinados, a qual Paulo foi pregar em Éfeso, e já tinha ali pessoas que foram batizadas pelo batismo de João, mas ainda não foi batizado, recebendo o Espírito Santo. E Paulo pergunta para eles, ora por eles, batiza eles, e eles recebem o poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então existe
os parcialmente ensinados. Depois o escritor aborda os religiosos não convertidos, tá? E aí ele trabalha aqui os dos judeus, tá? Que são religiosos não convertidos, no caso aqui é o cristianismo, as verdades bíblicas do Novo Testamento. E terceiro, ele aborda os obviamente perdidos, né? Que é aqueles que realmente estavam perdidos, sem conhecimento nenhum e necessitava da palavra de Deus. Glória a Deus, viu que interessante? E aí ele traz vários argumentos. Depois, ele começa a falar, avalie corretamente a oposição. Avalie corretamente quem são seus adversários. E sempre usando textos bíblicos do que Paulo fez ali na prática, queridos irmãos. Ele fala sobre os oponentes pagãos, sobre os oponentes religiosos, tá? Ele traz a conclusão dizendo que Paulo teve êxito. Paulo teve êxito, tá? Mesmo que ele sofreu, mas ele teve vários êxitos. Por quê? Pessoas se converteram. E para isso, Paulo foi lá. Para isso tudo foi suficiente para Paulo. Glórias a Deus. E aí ele trabalha, queridos irmãos, sobre, trazendo aqui na página 13, na conclusão, sobre o hino do Castelo Forte, cantor cristão, página 323, que é um hino maravilhoso, tá? E por fim, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Esses 16 páginas de muito conhecimento, que inclusive eu indiquei para um amigo meu pastor, que falou assim, presbítero Paulo, o senhor tem algum livro para me tentar estudar diante da Bíblia e tudo, etc., que eu possa usar para trazer uma reforma na minha igreja? A minha igreja é muito antiga, o povo não gosta de teologia, o povo tem muitas heresias implantadas, e eu tô ali, eu queria não ofender, mas também pregar a verdade. Aí eu lembrei desse livro, irmãos, que eu li. Deixa eu ver que ano que foi feito, deixa eu ver se aparece aqui, queridos. Que ano que foi feito esse livro? Eu creio que não vai aparecer. Vamos ver. Aparece, glória a Deus. É no ano... Só um momento. Felizmente não vou achar, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que tenta procurar nas plataformas, a Amazon, da Shopee, qualquer outra plataforma, no Mercado Livre, para ver se vocês encontram esse livro ainda, porque é maravilhoso. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E em breve a gente vai estar postando mais no nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe.